Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Graciela. Eu fui professora da UFABC, agora eu estou num momento de transição para ser doula, né, num outro país, num outro contexto. Mas eu sou formada em História, né? Fiz um mestrado e um doutorado nessa área de História Social, das Ciências e da Tecnologia, né? E essa formação me permitiu entender, né, que um dos elementos fundamentais que constituem a história brasileira, né, diz respeito a como o conhecimento é gestado, é mantido, né, como isso é disseminado, né, como isso é aplicado, né, ou se consolida dentro das instituições, através das instituições, por meio de práticas, né, que possibilitam, inclusive, né, que o capital se mantenha, né, que o capital se mantenha circulando no nosso país e gerando riqueza, né? Seja em bens, seja em capital mesmo, ou seja em infraestrutura, né? Vamos dizer assim. Né? Então, entendendo tudo isso, né? Entendendo a história um pouco, né? Eu estudei a agroindústria canavieira, né? Que foi, né? Durante anos, né? Séculos a fio, a principal forma como o país se inseria no mercado internacional, né? E como isso tudo, né, era, né, eu acho que a cana, num determinado momento, nem era a principal forma de trazer capital, né, para o Brasil, né? O tráfico, né, de escravos era que em alguns lugares, em alguns momentos, produziu maior riqueza, né? Em termos de uma balança, né, de quanto que fica, de quanto que eu produzi, né, do quanto que eu construí ali para manter essa sociedade, essa comunidade, essa civilização rodando, né? Para comer, para viver, para ter saúde, educação, né, para ter roupa, para ter os meios, né, de vida, né, que dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive, né, porque se a gente trocasse conhecimento, né, então, por exemplo, ao invés de eu estar aqui trocando conhecimento por um salário, né, eu estaria trocando o meu conhecimento por alguma coisa que vocês teriam conhecimento. E se a gente não vive assim, né? Imagina alguém que produz arte, né? Como mesurar essas coisas? Então, essa discussão toda, né? Não é o foco, mas ela permeia a discussão, uma vez que as desigualdades sociais que existem são relativas a esse processo histórico, né, de construção de uma sociedade capitalista em desenvolvimento, né? Foi por isso que eu chamei o texto da CEPAL, né? Na medida em que a nossa sociedade apresenta algumas vicissitudes, né? No sentido de que a gente desenvolve e não diminui, né, a diferença entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco. Por que existe essa diferença, essa desigualdade? Né? Porque como a valoração da mão de obra se deu no Brasil? É outra pergunta que perpassa, né, tudo que foi colocado aí na disciplina, né?
Quem é o trabalhador brasileiro? Como que esse trabalhador, como que o trabalho, né? É o trabalho braçal, é o trabalho intelectual, é o trabalho comercial de compra e venda, o tino para o compra e venda, o tino para resolver um problema médico, o tino para construir, o tino para argumentar um problema da lei, né? Que são as profissões iniciais, né, que se destacaram, né? Como que essas profissões marcaram um valor de troca entre as coisas, né, que deixou de forma não sem valor, né, o trabalho braçal, né? Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, até da minha perspectiva aqui, da onde eu estou, é muito mais interessante, né? Onde o trabalho braçal, certamente, ele é extremamente valorado, mais até do que o salário de um professor doutor, né? Pelo menos em horas aula, né? Porque ninguém quer fazer, né? E não necessariamente exige, né, a dedicação, né, a questão do esforço mental, que é você sentar e ler e comer, né, para continuar jogando sangue na cabeça, né, para poder estar ativo, sem estraçalhar o corpo, sem estraçalhar todas as suas relações sociais, né? Como que esse valor foi tão diferente, né? Quais os caminhos disso, né? Então essa disciplina vai tratar um pouco dessa questão, né? Eu fiz algumas perguntas para você, então né? Isso, que é desigualdade, alteridade, desigualdade social, acentual, né? Aí eu perguntei o que vocês querem do mundo, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente observa, né, a nossa trajetória histórica, onde as nossas escolhas foram escolhidas por nós, ou foram tolhidas, né, ou foram difíceis, né, o que a gente almeja? O que a gente almeja? Esse é o painel da esperança, né? Porque como que a gente consegue sonhar, né? Como que a gente consegue projetar coisas boas no país quando a gente não tem o mínimo, né? Quando a gente vê dentro de uma sala de aula, né, alunos que às vezes não podem nem vir, né? Então isso é uma coisa, como que a gente age como educador, né? Aí falei o contexto da sala de aula, mas como a gente age como educador num sentido maior da questão, né? No sentido de que a gente conhece alguma coisa e que às vezes é uma prática que a gente pode fazer acontecer um processo de educação para que a pessoa entenda que ela tem os direitos e os caminhos que ela pode se transformar, né? Transformar o seu contexto, a sua vida, né? Então, a partir dessa trajetória, criar rotas alternativas, né? Criar coisas diferentes que possam trazer a ela sustento, que possam trazer outras possibilidades que não necessariamente aquelas que são constituídas como as mais como os caminhos mais certos, né? Então é isso, eu penso nessa questão de como pertencer, né, a esse mundo repleto de desigualdades, né, que a gente consegue perceber, né, é fruto da história, é fruto da gente aceitar ou não as alteridades, né?
ou de como a gente performa perante as alteridades, né? E de quais alternativas a gente tem, né? Às vezes elas podem estar dentro do sistema capitalista, às vezes elas não necessariamente vão... pode ser, por exemplo, através de um serviço comunitário, né? Então a gente vê algumas coisas... e aí uma coisa muito importante, né? Quer dizer, quando a gente observa como a gente está no mundo perante essas desigualdades, né? Como que a gente produz um sujeito, né? Um educando, um sujeito, através da nossa ação, que é capaz de dialogar, né? Que é capaz de memorar, né? De entender a memória do que isso ocasiona nas famílias, nas comunidades, por conta dessa história, dessa forma de inserção que o nosso país tem no mundo, né? Quer dizer, tem um resultado disso, né? Às vezes no âmbito do sentimento, às vezes no âmbito dos valores, às vezes no âmbito, né, de como a gente age, né, no sentido de como a gente faz as escolhas, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de enxergar tudo isso, né, como que a gente trabalha isso numa dinâmica de diálogo, de respeito, né, de construção? Tá bom, então estamos assim, o que a gente pode fazer com a comunidade que a gente tem, né? Então, quem pode fazer o quê? Como que isso vai acontecer? Então, por exemplo, escolas que têm hortas comunitárias, né? São exemplos interessantes que eu já ouvi, né? Então, isso em parte resolveu alguns problemas, né? De famílias que precisavam desse suporte comunitário, né? De um auxílio por comida, né? Então isso acaba mexendo na estrutura mesmo, né? Mexendo na estrutura da família, né? Então tem algumas ações que a gente constrói, né? Que são importantes, né? Reciclagem e também de produção cultural, né? Eu não sei se vocês têm acesso, mas como avaliadora, às vezes, de alguns projetos, né, a gente sabe que tem projetos culturais que, eles são eles influenciam diretamente, né, na forma como as pessoas enxergam a sua realidade, né? Então, a mudança de atitude das pessoas, né, propicia que a democracia também seja respeitada, né, ou seja posta em desenvolvimento, que as pessoas tenham a liberdade de procurar, construir, né, de se desenvolver, né? Então a disciplina passa, um pouco esse é o percurso da disciplina, né? E aí, eu simplesmente o último livro que assim foi extremamente importante para mim é do Tim Ingold, Estar Vivo, né? Só que é um livro interessante, né? Porque é um livro que você só consegue fazer se você tiver tido todas as leituras, né, que dão base para aquilo, né? Mas tem uma coisa importante no Tim Ingold que é assim, né? Ele fala sobre a ciência, que a ciência foi construída, inclusive as ciências sociais, né? Elas foram construídas como se, né, o ser humano estivesse num outro plano e pudesse observar isso de fora, né? Então, por conta disso, ele argumenta, né, que temos vários problemas, né? Por exemplo, questões ecológicas, né? Então, se a gente usar, né, essa relação que o Tim Ingold fez
para o nosso país, né, e a gente realmente olhar, né, para o nosso quintal, né, e ver o que a gente pode fazer com ele, né, é melhor do que ficar esperando uma solução de fora, né, ou uma solução que venha do topo, porque essa é realmente, né, uma atitude, né, que eu como brasileira vejo perpassar muito, né, nos mínimos detalhes, né, então é uma falta de atitude, né. Hoje em dia a gente tem muito mais movimentos sociais, muito mais atitude, muito mais verbalização disso, mas o que está sendo construído, e aí que tem a grande sacada, né? Quer dizer, esse movimento de olhar de fora, ele é super importante, né? Que é o momento da consolidação dos conceitos, é o momento em que a gente não só pode olhar para o nosso país, mas a gente pode estar ciente de que a autoria é nossa, né? Quer dizer, os nossos problemas olhamos nós com os nossos conceitos, né? Então, por isso que eu fiquei muito feliz em trazer o texto da CEPAL, porque a CEPAL tem essa pegada, né? E continua, né? E a gente tem uma comunidade muito vibrante, né, muito produtiva dentro das ciências sociais, das humanidades, né, e que é muito atenta, né, e está sempre querendo desenvolver mais, né. Então eu acredito, né, que com tudo que vocês devem estar muito mais atualizados do que eu em vários elementos aí do curso, que está sempre em efervescência, né, nessa área dos direitos humanos, que vocês consigam fazer proveito desse momento do curso em que vocês estão saindo, dando esse passo, né, de observar, de falar sobre, de escrever sobre e tentar conceitualizar, não só vestir um conceito interessante, mas observar a realidade de vocês e tentar conceituar isso. O que é isso que eu estou observando? Eu faço essa proposta, eu faço esse projeto, eu vejo as coisas acontecer, eu registro, eu consigo narrar, mas o que realmente está acontecendo? Né? Então, esse momento, né, ele é um momento mais denso, né? É um momento do pensar, escrever, ler, né? Pensar, escrever, ler, né? Que é o que eu observo, é o que eu tentei construir aí nessa linha da disciplina para o final, né? Então, esse é só para vocês entenderem como que a disciplina está criada, qual o sentido, né, da disciplina. No mais, né, aqui eu queria dar uma pequena palavrinha, né, sobre o que é estar num país em que, teoricamente, não tem desigualdades, né? Desigualdades em termos étnicos, né? Elas são bem, digamos assim, aqui na Austrália, elas são bem camufladas, né? Existem vários grupos, né, que lutam lutam por sua comunidade para disputar os elementos de negócio aqui, né? E diferente do que aconteceu, penso eu, como historiadora, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, no início do século XX, né, onde houve uma mescla, né, o Brasil ele engole os estrangeiros, mastiga e devolve eles mais ou menos brasileiros, né? Aqui não, né? Aqui as pessoas carregam realmente a sua etnicidade, né? E eu me vejo muitas vezes tentando ser brasileira aqui, né? O que é bom e às vezes é muito ruim, né? Brasileiro fala alto, brasileiro quer saber, né? Brasileiro
tem o direito, se acha no direito de fazer perguntas, né? Quando não deve, né? Então, é muito interessante como os valores são diferentes, né? Porém, é muito interessante perceber como que as diferenças não são pautadas, né, necessariamente em termos do quanto que a pessoa tem de dinheiro. Né? As diferenças aqui são diferenças culturais, né? O quanto que a pessoa consegue conversar direito, o quanto que a pessoa tem de conhecimento, o quanto que a pessoa consegue engajar, né, numa conversa civilizada, né? O quanto que você consegue produzir para essa sociedade, né? O que você está trazendo para cá, né? Então, assim, são outros valores, né? Que no Brasil é diferente, né? É muito diferente, né? Então, tem sim desigualdades, né? No mundo inteiro, né? Não é isso que eu só queria dar essa comparação para dizer que sim, né, há as diferenças sociais muito claras, né? Tem gente com muito mais dinheiro, que são pouquíssimos no mundo inteiro, né? Cada vez mais, né? A gente continua nesse percurso do capitalismo, né? Uns poucos tendo muito, 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 e muitos, muitos conseguindo produzir e ter muito pouco, né? Isso é uma tendência, né, do capitalismo no mundo inteiro, do capitalismo mundial. A questão é como que essas questões se entrelaçam na história desse país, se entrelaçam aos valores, aos direitos dos seres humanos que nasceram nesse lugar, né? Então esse é o desafio dessa disciplina, né, da gente pensar aí no nosso quintal, tá bom? Um abraço.